Boa noite mais uma vez. Vamos entrar no discurso que hoje, o discurso hoje é bem esclarecedor. Amém? É bem esclarecedor e hoje, nessa quarta-feira, Hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar sobre só o Espírito Santo pode gerar filhos de Deus. Como é que o Espírito Santo ele gera filhos de Deus? O Espírito Santo, ele, antes de gerar dentro de nós sermos filhos de Deus, primeiro ele vai trazer para você a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela gera dentro de nós a fé. Não adianta que você não tiver uma fé madura, uma fé sólida e constante. No mundo de hoje, pastora Rose, é muito difícil se gerar filhos para Deus. Porque os pensamentos do mal, os pensamentos humanos, ele por si só já são pensamentos capciosos, maldosos, teimosos. E é necessário uma insistência com a palavra de Deus para poder gerar filhos para Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando nasceu do Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele passou o processo, e quando ele voltou, ele foi na sua terra, na sua cidade, no seu povo, e lá ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque o povo era um povo carnal. Por quê? Eles não conseguiram enxergar em Jesus que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era um profeta de Deus, que Jesus era um homem de Deus a desbloquear as mentes humanas, que foi bloqueada por diversos anos de engano, mentira e religião. E você vê que o Espírito Santo ele trabalha com uma concordância com Deus tão grande. O que o Espírito Santo pode fazer, Deus não vai fazer. O que Deus pode fazer, o Espírito Santo não pode fazer. O que o Senhor Jesus pode fazer, nem Deus nem o Espírito Santo pode fazer. Eles trabalham em uma harmonia muito grande. Você vê Jesus quando ele foi gerado em Maria, precisou, para gerar um novo ser, precisou de quê? Da palavra. Precisou do anjo. Você abre a sua Bíblia aí lá no livro de Mateus 1:18. Olha só o que está escrito. Olha como é que começa
um novo nascimento em você. Olha só, Mateus 1,18. Amém. O título diz o quê? O seu nascimento. Bota assim, o seu nascimento. Olha o que está escrito. O nascimento de Jesus Cristo, o meu nascimento foi assim. Maria, a sua mãe estava comprometida para o quê? Casar com José. Mas antes de se unir, ela se achou o quê? De quem? Do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo ele possa gerar você um novo ser sobrenatural, você precisa de quê? De um comprometimento. Será que nós temos tido compromisso com Jesus? Com a causa da palavra de Deus? Será que a nossa mente está conectada com Deus ou com este mundo? Você quer saber se sua mente está conectada com Deus ou com o mundo? Quem quer saber? O resultado. Se minha mente está conectada com Deus, o Espírito Santo pode produzir em mim o quê? Filho para Deus. Se a minha mente está conectada com o mundo, vai produzir em mim o quê? Preocupações, perturbações, agitações, angústia, falta de paz. Mesmo tendo tudo, pastora Rosa. Amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Repreende, meu Deus. Em nome de Jesus. Estende a mão para lá. Deus, nós repreendemos esse espírito da morte. Agora! Está amarrado, desgraçado. No nome de Jesus. Amém. Então, se você está conectado com o mundo, é natural que você dá os frutos do mundo. Você pode ter tudo, meu amigo, não lhe faltar nada, mas vai ter dentro de você a natureza do mundo. Não adianta você ser um religioso, não adianta eu ser um religioso, porque isso não funciona. Tem muitos religiosos aí que se considera filho de Deus e estão se matando. Aonde está na Bíblia que os filhos de Deus se matam? Não. Os filhos de Deus, eles passam a gerar o quê? Filhos para Deus. Você quer saber se eu estou conectado com Deus? É quando eu começo a gerar filho para Deus. Eu começo a ter o desejo de ganhar almas. É como diz aqui, ó. Maria, sua mãe, estava comprometida. Você está comprometido com quem? Com suas vontades, suas ideologias, seus propósitos, seus costumes, seus rituais, ou com o que o Espírito Santo ele tem te ensinado pelo longo dos anos? Aí diz aí, comprometida para o quê? Casar. Casamento é o quê, pastora Rosa? Compromisso. Casamento é um compromisso. É um compromisso. Você deixa de fazer a sua própria vontade para poder fazer a vontade do seu parceiro.
Sua vida passa a ser agradar o seu parceiro, isso e vice-versa. Se eu estou comprometido com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, eu passo a fazer a vontade de quem? De Deus. A minha vontade, ela já não tem mais o quê? Importância. É irrelevante, não vai fazer diferença. Porque a minha vontade agora é a vontade de Deus. Você está vendo porque muitas pessoas não conseguem nascer de Deus, não conseguem nascer do Espírito Santo, porque ela não tem esse desejo, ela não confessa esse desejo. A Bíblia diz que quando Jesus olhou Zaqueu a longe, Zaqueu viu Jesus a longe, Zaqueu fez o quê? Tomou uma atitude, subiu em uma árvore porque ele era de pequena estatura. Jesus já sabia que Zaqueu ia subir em uma árvore. Jesus, quando estava passando perto daquele lugar, Jesus olhou para onde? Para cima. Zaqueu, desça depressa, que hoje eu vou jantar na tua casa. Será que nós temos deixado Jesus jantar na nossa casa? Jantar não é comer a sua comida, não. É entrar dentro de você. Ele diz que ele bate. Mas será que você está conseguindo entender isso? Será que você está conseguindo entender a batida de Jesus? A batida do Senhor Jesus é essa. Muda a maneira de pensar. Muda a maneira que você tem vivido, esses pensamentos. Se eu quero viver a natureza de Deus, eu já não vou mais pensar nas pornografias como antes. Eu já não vou mais me masturbar como antes. Eu já não vou mais desejar, quando eu estiver sonhando um sonho pornográfico, eu não vou querer ficar naquele sonho para poder desfrutar. Já que eu não posso fazer no natural, eu vou fazer no sobrenatural. Porque quando você está sonhando, você está se prostituindo no sobrenatural. Será que você briga? Está amarrado, eu não quero isso. Ou será que você aceita, que você concorda, e quando acorda com aquela sensação de bem-estar que realizou um desejo? Quantas vezes Satanás tentou entrar no meu sonho para me trazer a pornografia? Eu lutei contra ele, pastor. Não quero, está amarrado. E o meu Senhor é testemunha. Deus permite. Isso é uma preparação para um casamento, um relacionamento. E quando você casa, você honra a sua aliança com Deus. Nada nem ninguém é mais importante do que Deus para você. Nada nem ninguém é mais importante do que Deus para você. Nem a sua esposa e nem o seu marido. Ninguém é tão importante para você do que Deus. É por isso que ele diz: quem quer vir após mim, negue-se. Negar o quê? A sua própria vontade. Deixará pai, mãe, irmão, mulher, filho, amizade, por mim, será digno de mim. Aquele que não deixar, não é digno de mim. É um sacrifício, meu amigo. Se você quer ser filho de Deus, você tem que se sacrificar. Você vê, Adão e Eva eram filhos de Deus, mas quando eles pecaram, Deus passou a mão na cabeça dele. Não passou? Nada, mandou, expulsou. Jogou eles para fora do jardim. Agora tu vai trabalhar, agora tu vai gemer, agora tu vai ser inimigo da serpente. A serpente será inimigo do seu descendente. Sua vontade, mulher, agora será a vontade do seu marido. Olha aí. Aí diz aí, ó.
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unir, ela se achou o quê? Grávida do Espírito Santo. Olha para mim. Antes de você se unir com o Pai para ser um, você vai ser grávida do Espírito Santo. O que é grávido e grávida do Espírito Santo? Eu vou começar a ter desejos. Uma mulher grávida, ela passa a ter o quê? Desejo. Quer comer barro, quer comer capim, quer comer isso, quer beber aquilo. Uma loucura, né? Só coisa maligna, não é? Então nós, quando começa a ter o princípio de gestação espiritual, nós passamos a ter desejo. Eu quero ganhar alma. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero participar de um trabalho, de um projeto, de um grupo. Quem é que gera isso em você? O Espírito Santo. Aí diz aí, no 19, José, com quem Maria estava para casar-se, sendo um homem o quê? Justo, não querendo envergonhá-la, em público resolveu o quê? Deixá-la, sem que ninguém o soubesse, enquanto ele refletia, ele pensava, o que está acontecendo? Quando você está sem discernimento, sem entendimento, você começa a refletir. E quando você começa a refletir, quem é que fala com você? Não. Quando você começa a refletir e pensar, quem fala com você é o pastor. O pastor, ele vai ser enviado até você, ou você vai ir até o pastor. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Diz assim. Parei no José, diz 20 agora, né? 20. Enquanto ele refletia sobre isto, eis que lhe apareceu em sonho o quê? Foi o Espírito Santo? O anjo. Quem é o anjo, pastor? O anjo é aquele que vela pela sua alma. A Bíblia diz o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. E o Espírito usava quem na igreja, nas cartas de Apocalipse? O anjo, que é o pastor, que é o bispo, que é o padre, que é o papa. Papa também, Deus usa o papa também. Eles são ministros da palavra. Amém? Amém. Aí diz assim, apareceu o quê? Apareceu em sonho. Pastor, o senhor vai entrar no meu sonho? Não. O sonho é uma realidade. É uma reunião, é um conselho, é uma orientação. Só que a pessoa, ela logo traz logo para o mundo normal. Então eu vou sonhar. Então eu vou ser orientado pelo sonho. Aí enche o bucho de comida, vai dormir e começa a ter um pesadelo. E o anjo falou aquilo para você? Não. Tem muita gente sendo enganado desta maneira. Satanás, deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas das vezes, ele ouve o que nós conversamos. Ele ouve o que você conversa. Então ele traz isso dentro do seu sonho. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você ainda vive uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, de falsidade, e uma vida totalmente ao contrário que a Bíblia diz, e você fala que Deus usa você, meu amigo, eu acredito que Deus usa você. Mas existe dois tipos de Deus. Deus, com D maiúsculo, e Deus
Eu não sei se eu escrevi errado, mas você sabe o que eu estou falando. Com D minúsculo. Nós temos dois Deus que existem neste mundo e na eternidade. É o Deus Satanás e o Deus Todo-Poderoso. Porque é por isso que as pessoas, quando ela fala, o meu Deus falou comigo. Agora, que Deus é esse? Hã? Que Deus é esse que falou contigo? Você tem que ter esse discernimento. Deus, quando fala com a gente, gera dúvida. Deus, quando fala com a gente, gera medo. Deus, quando fala com a gente, gera incerteza. Deus, quando fala com a gente, gera confusão. Você tem paz. Você tem paz. Você tem paz. Quando Deus fala com você, você tem paz. E a Bíblia diz aqui o quê? O anjo, enquanto ele refletia sobre isto, eis que lhe apareceu o quê? Em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, Senhor com letra maiúscula, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do quê? 21. Ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Pastora Rose, então quando nós somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, nós ensinamos o povo a o quê? A se libertar do pecado deles. Pecado deles. É isso que Deus está falando aqui. E se você se considera um filho de Deus, mas você não tem desejo de ganhar alma, você não tem desejo de levar pessoas para ouvir a palavra de Deus para a igreja, cadê esse nascimento que você diz que tem? Cadê? A Bíblia diz assim, ó. Sim, segundo a fé cristã, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, lá no site, no ventre da Virgem Maria, através do nascimento virginal. Essa concepção milagrosa ocorreu sem a intervenção humana, sendo o Espírito Santo. Inácio, senta, não precisa tirar mais foto não, rapaz, só tem 3 pessoas aí. Você tá agoniado? Relaxa, meu filho. Tenha paz, receba a paz aí. Amém. Chega de foto. A gente tira bastante foto quando tiver um bocado de gente. Só tem 3. Aí diz assim, senão você não presta atenção em nada. Aí diz assim, ó. Essa concepção milagrosa ocorre sem a intervenção de um homem, sendo o Espírito o poder que deu origem à humanidade de Jesus. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Zaqueu desceu, Jesus foi aonde? Na casa dele. O que é a tua casa, você sabe? Será que Jesus quer saber o que você tem em casa? Será que Jesus ele quer saber se você tem bens, se você tem isso ou aquilo? A casa é a sua intimidade interna. Ele quer entrar dentro da tua casa. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Como é que foi a libertação de Zaqueu? Você sabe? A libertação de Zaqueu foi confessando o quê? Os seus pecados. Quando Jesus entrou, Jesus não falou nada. E os outros fariseus que foram lá de penetra,
começaram a criticar, e ele come na casa de homem pecador. Ué, mas nós fomos nascidos do Espírito Santo para estar com essas pessoas, para orientar essas pessoas. E Zaqueu, ele levantou e falou: Senhor, se roubei alguém, eu darei tantas vezes mais. Se fiz isso, darei isso. Jesus, ele falou para ele: hoje houve salvação nessa casa. A casa não era aquela casa, era a casa onde o Espírito Santo mora, que é a sua alma, é o seu coração, o seu ser espiritual. Mas para isso, você precisa se limpar dessa maldade, desses pecados ocultos, esses pecados que te martiriza dia a dia, que te cozinha dia a dia, falando: vai, Jesus perdoa. Pode ter certeza, meu amigo, é você ir, você morre. Você ir, você morre. Pastora Rosa, Satanás, ele está usando agora essa linguagem: Deus perdoa. Pode ir. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que você está querendo relaxar. Cuidado para você não relaxar no quinto dos infernos, queimando por toda a eternidade. Às vezes, você acha que esse desejo que está dentro de você é normal. Não é. É porque você não está deixando o Espírito Santo, meu amigo, fazer parte da sua natureza. Você deseja isso todos os dias: a maldade, a mentira, o engano. Isso já se tornou natural. Isso já se tornou normal para você. O pecado já se tornou normal. Quando você peca, você não percebe que pecou. Porque a única coisa que faz você se libertar do pecado é o temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Se você continuar desta maneira, você vai ser um crente mundano. Quando Jesus voltar, que já está às portas, eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto isso na atmosfera espiritual, porque quem é espiritual entende o espiritual. Ele discerne as coisas espiritualmente. Então você precisa entender isso. Zaqueu, ele foi liberto naquele dia. E Jesus falou assim, ó: é necessário que nasça de novo. Jesus, ele diz que nós temos que nascer de novo. O nascer de novo é no espírito, porque a natureza espiritual que tinha no homem foi quebrada, foi roubada. Aí diz assim, ó, não é religião, não é tradição, não é emoção, é transformação espiritual. Não é normal. Deus, de fato e de verdade, quando ele entra dentro de um ser humano através do Espírito Santo, os hábitos desta pessoa mudam. A maneira dela andar, a maneira de ela falar. Ela não vive camuflada. Ela não vive escondida dentro de uma natureza, pastora Rose, enganadora. Não vive. Ela é o que é aonde ela for. Ela não é crente na igreja e lá fora um depravado, uma depravada. Ela é o que é. O caráter dela é definido. Ela tem um caráter definido.
Ela tem uma personalidade definida. Ela não é enganadora. Ela não vive camuflada. A Bíblia diz que tinha um rei que queria ficar camuflado. A Bíblia diz que a flecha acertou ele e matou ele. Satanás, ele tem enganado muita gente. Essa pessoa, ela acha que é de Deus porque faz a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não define você de Deus. O que define você de Deus é você ter um caráter. Não importa se as pessoas vão gostar de você ou não vão gostar de você, porque você fala a verdade. Quem é verdadeiro não poupa a verdade. Quem é profeta não poupa a verdade, só profetiza a verdade. A Bíblia, ela é o poder de Deus para transformar as nossas mentes, os nossos corações. Aí diz assim: é transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. Operada pelo Espírito Santo. Sem esse novo nascimento, não há salvação, não há mudança, não há filiação divina. Você precisa ter essa marca, esse selo. Como é que, pastora Rose, eu sei que o Ismael é o meu filho? Pelo DNA. O DNA define quem é você. Será que você tem o DNA de Deus? Será que nós temos o DNA de Deus? Aí diz assim, hoje vamos aprender que somente o Espírito Santo pode gerar filho de Deus. E vemos isso em 3 grandes verdades. A natureza humana não pode produzir vida espiritual, só o que é natural. 2. O nascimento é exclusivamente obra do Espírito Santo. Se eu não tenho um relacionamento com Ele, Ele não pode gerar em mim o quê? A natureza de Deus. E você quer conhecer as pessoas? Que tipo de natureza é ela? De quem ela pertence? Vê o procedimento. O procedimento dela. Quem é nascido de Deus vive uma fé sólida. Quem é nascido da natureza humana vive uma fé natural, humana. Ele só acredita nas coisas natural. Ele só acredita nas coisas do mundo. E o diabo, ele só pode abater um filho de Deus se ele viver segundo o percurso do mundo. E qual é o percurso do mundo, pastor? É quando você vive natural. Você enxerga as coisas como natural. Você vê o que aconteceu agora? O Espírito Santo imediatamente inspirou para entrar em guerra. Deus, Ele te chamou para salvar. Será que você tem salvado vida de verdade? Será que o nosso comportamento não tem destruído almas? Será que o comportamento seu na igreja é exemplar? Mas será que por trás das cortinas, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu, pastor Ivanildo, dentro da minha casa? Quem é a pastora Rose dentro da casa dela? Você quer conhecer uma pessoa? Dentro do seu meio familiar, ela não vai se camuflar. Ela vai ser ela mesma.
E o Espírito Santo, ele sempre dá uma consciência. Ele sempre dá um estalo. E muitas pessoas têm se enganado. É necessário que nós nascemos de novo para herdar o reino de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,6, o Evangelho de João: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Jesus está dizendo que o nascido, que quem nasce apenas fisicamente continua vivendo uma vida humana, comum, sem a vida de Deus. A carne não pode produzir salvação. O homem natural pode ir à igreja, ler a Bíblia, cantar, trabalhar na obra, e mesmo assim não ser nascido de novo. Ser filho de Deus não vem do braço, mas do Espírito. Amém? Amém. Entrar no reino exige novo nascimento. E o que é um novo nascimento? Dor. O que é um novo nascimento? Renúncia, sofrimento, perseguição, rejeição. Nenhuma mulher traz à vida uma criança sem sentir dor. Isso eu estou falando o parto normal, não o parto cortado. O parto normal exige dor, exige força, exige coragem. Quantas mulheres não suportaram o quê? Morreram. Ela não estava preparada para dar à luz. Deu uma pressão alta e ela foi para o outro lado, dando à luz a uma vida. Quantos no processo do seu nascimento abandonaram a fé? Eles não aguentaram. Eles acharam que não precisava perseverar. Eles acharam que não precisava continuar. E se perderam. Se você não sabe, existe bilhões de seres humanos que eram crentes, que estão no inferno. Eu acredito que até homens e mulheres que eram de verdade nascidos de Deus, mas chegou uma hora que eles desistiram de perseverar e fizeram a própria vontade. Você tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala sobre um homem chamado Balaão, profeta poderoso, mas era um profeta enganador. O que ele falava se cumpria. O que Balaão falava, ele era profeta de Deus, mas ele era um enganador. Ele era um homem mau. Um homem que só focava dinheiro. Os filhos de Eli também era profeta, mas eram homens maus. Deus os matou. A Bíblia diz também que os filhos de Samuel eram homens maus, corrompeu o povo, se corrompeu por dinheiro,
Você tem que ter muito cuidado. A qualquer momento você pode perder a sua salvação por uma proposta que você pensa que é boa. Você pensa que é da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que há caminhos aos olhos do homem que parece direito, mas leva para a morte. Quantos não conseguiram voltar? Quantos que estavam indo muito bem, pastora Rose? Do nada, a cabeça virou. Do nada, eles se rebelaram contra Deus, contra a obra, contra os pastores, os bispos. E eles acharam que eles estavam certos. Quantos tem dentro da igreja que não concorda com os discursos contra o pecado? Você sabe o que eles falam, pastor? Não tem necessidade de expor. Mas ninguém está expondo, estão pregando contra o pecado. E quando prega contra aquilo que ele vive, ele fica chateado. Também não é assim. Eu conheço a minha fraqueza. Só Deus sabe da minha dor, da minha dificuldade. Sabe que tu é fraco, que tu não quer deixar o pecado, que tu não quer deixar a maldade. Porque tudo é possível aquele que crê. Isso significa que você não crê. Você crê nas suas ideias, nas suas ideologias, no seu pensamento é o que você crê. Mas você não consegue crer nos pensamentos da palavra de Deus. Deus, ele não consegue transformar a sua mente porque você não acredita na palavra. Você acredita no que você quer, no que você deseja. É por isso que Deus falou para o primeiro homicida: o seu desejo é contra você. E ele está à porta. A Bíblia diz que Jesus está à porta. O pecado também está. E o pecado, quem é o pai do pecado? O diabo está à porta. Deixa eu entrar. Ele deixa entrar não, ele te convence, você deixa. Porque a Bíblia diz que Eva, ela conversava com quem? Cuidado, você talvez está conversando com a serpente e não sabe. A serpente nunca vai falar como uma serpente. Ela vai falar dócil. Ela vai demonstrar que se preocupa com você. Fala com carinho que você é importante. Eu amo você. Você tem potencial. Aí em seguida te dá a sugestão. E quando você toma, você não precisa comer nada. Você só precisa concordar aqui. Ela entra. Ela entra dentro. E quando ela entra, ela faz um estrago na tua vida. Ela rouba o seu direito de salvação. É assim que o diabo trabalha. O diabo trabalha com mentiras, com ilusão. Você sabe por causa de que muitas pessoas não aceitam a palavra de Deus, pastora Rosa? Porque a palavra de Deus confronta a vontade dela. O diabo confronta a vontade do ser humano? Deus perdoa. Pode se prostituir que Deus perdoa, não tem problema. É a sua necessidade. Gente, você está certo. Também não é assim. Só palavras duras não dá. Tem que ter carinho, tem que ter empatia, tem que ter doçura. Ninguém se liberta assim. Ninguém se liberta com carinho. Ninguém. O reino dos céus
ele não é tomado por carinho. O reino dos céus não é tomado por palavras dóceis. O reino dos céus é tomado pela força. Se tu não se arrepender do teu pecado, tu vai para o inferno e vai ser atormentado pelo século dos séculos. Essa é a palavra do rei. Não tem jeito. Só os nascidos de Deus conseguem entender a palavra de Deus. Só os nascidos de Deus falam da palavra de Deus de modo sobrenatural. Aí diz assim, João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Todos que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não vive cobiçando o pecado. Ele não vive estrategiando uma maneira de pecar, mas para poder se conscientizar que aquilo não é pecado. Ele sabe que é pecado. Ele sabe, se sabe que pode ajudar a fazer o bem, não faz, é pecado. Ele sabe disso. Mas o diabo começa a criar estratégias malignas, pastora Rose, para as pessoas começarem a mentir, dizendo a verdade. Elas mentem falando a verdade. Elas mentem falando a verdade. É uma verdade, mas é uma mentira. Como é que é isso, pastor? É desse jeito. Deu nó na cabeça. Deu nó porque você não é espiritual. Se está dando nó na sua cabeça é porque você não tem uma mente espiritual. Tu tem uma mente terrena. E você só consegue entender as coisas terrenas. Pastor, e começa muitas das vezes uma batalha tão grande na mente da pessoa que ela começa muito bem, mas quando ela começa a sentir falta do passado, ela quer voltar para lá. Ver fotos de passado, viagens do passado, onde que Deus tirou ela do Egito, aí ali começa o mal trabalhar, e se ela não vigiar, ali já é um passo para ela perder tudo que Deus já tem dado para ela. Porque o mal começa a fazer assim, a conversar com pessoas que já conheceu ela ou ele lá atrás, na época do Egito. E olha o que aconteceu com a esposa de Jó. Ela virou uma estátua de sal. Hoje, quantas pessoas a vida dela travou, parou, porque ela olhou para o passado. Ela cobiçou o que ela tinha. Poxa, antes eu tinha isso. Antes eu tinha mais amizade. Antes eu tinha mais dinheiro. Antes eu tinha mais pessoas nas minhas redes sociais. Agora é só luta. Agora é só perseguição. E quando ela não repreender esses pensamentos... Essa é a voz do cão. É a voz do diabo. E se ela continuar ouvindo, pastor, ela está para ser abençoada a qualquer momento. Mas se ela continuar conversando, ouvindo o diabo, ela vai chegar ao ponto de dar concordância para ele. E tudo que a pessoa plantou de bom, ela vai botar tudo a perder, pastor. Essa é a verdade que eu tenho conversado com muitas pessoas, não daqui. Porque os daqui quase não são muito de perguntar o mundo espiritual. Mas eu tenho atendido muito pessoas, mulheres, jovens, que falou, eu comecei a cair depois que eu comecei a voltar à prática do passado. E no início foi tudo muito tranquilo. E depois do nada, eu não tinha mais força para voltar para a igreja. É verdade. Quando a senhora estava falando, eu lembrei de um homem que Jesus curou ele, que está escrito lá em João 5.
Deixa eu ver se é aqui. 5,14. A Bíblia diz assim, deixa eu ver se é aqui mesmo. João 5,14. A cura de um paralítico. Diz assim, ó. 5. Passado essas coisas, havia uma festa judaica e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque. Não é esse não, deixa eu ver. Não é o 15, não? É esse mesmo. É o 15. É no 14. Não é o 14? João 5,14. Esse homem, pastora Rose, ele vivia em um lugar, em uma aldeia. Essa aldeia é aonde que ele fazia ele pecar contra Deus. A Bíblia diz assim, ó. Jesus curou ele, libertou ele, diz assim. Mais tarde, Jesus, encontrando no templo, lhe disse: olha, você foi curado, você foi liberto da mão do diabo, Satanás ia matar você. Aí diz assim, ó: olha, você foi curado, não peques mais, para não lhe acontecer coisas pior. O homem se retirou e disse ao judeu que tinha sido Jesus quem havia curado. Esse homem, ele convivia em uma aldeia. Em outro texto, eu não estou achando aqui, porque essa Bíblia não tem concordância, Jesus fala para ele assim, ó: não volte novamente para a aldeia, para não lhe acontecer coisa pior. Se você sabe que lá você vai cometer pecado, atrocidade contra Deus, não volte para lá. Não volte para lá, porque dessa vez você não vai ter mais chance. Dessa vez Satanás vai levar sua alma de vez. Dessa vez Satanás vai te levar para o inferno de vez. Pô, esse pastor só fala do diabo, do inferno. É isso mesmo, meu amigo. Aqui nós não estamos brincando. Aqui nós não falamos de amorzinho, de carinho, não. Aqui é guerra. Aqui nós falamos de salvação. Não adianta você querer uma palavra ao seu agrado que não vai ter, meu amigo. Ou você toma vergonha e larga o pecado, larga a mentira, larga o engano, ou você, sendo crente ou não, vai para o inferno. Não tem jeito. E esse homem foi advertido. Jesus curou ele e mais tarde, lá na igreja, Jesus encontrou ele de novo e falou: ó, cuidado. Porque já estava gerando dentro dele um novo desejo. Jesus falou que para o novo homicida, que foi Samuel. O que Jesus falou para ele, pessoal? Que Samuel, pessoal? O novo homicida foi Caim. Onde Samuel matou alguém? O pecado está à porta. Você sabe qual é a porta? É as mensagenzinhas. É as amizadezinhas, é as conversinhas. Sabe por causa de quê, pastora Rose? Que eu depois que eu fui consagrada a pastor, eu passei a ser mais isolado. Para ficar de conversa fiada. Sabe? Tá difícil de você encontrar uma pessoa que tem uma conversa boa. Esses dias eu fui ali em cima ali buscar umas pilhas para botar no microfone. Eu encontrei um servo do Senhor ali. Olha, mas falei: meu Deus, que conversa maravilhosa. O Espírito Santo já tinha me advertido que eu ia ficar ali conversando durante meia hora. Eu já levei a chave do portão, tranquei o portão e fui lá. E assim aconteceu como o Espírito Santo me revelara. Cuidado, que você pode estar conversando com pessoas que vai te levar para a morte.
Cuidado que você pode tomar atitudes que você não vai voltar mais. Não vai conseguir voltar mais. E depois que for, meu amigo, você vai se lamentar por toda a eternidade. Poxa, por que eu não dei ouvido? Poxa, por que eu não... E agora? Jesus, tem misericórdia de mim. Vai ser choro e rangido de dentes por toda a eternidade. Cuidado com a mentira que você gosta de falar. Às vezes as pessoas, ela mente sem perceber que mente. Às vezes ela é infiel sem perceber que é infiel. Por isso que ela é de falar o quê? Ela quase não abre a boca. Porque se ela abrir a boca, vai mostrar a podridão que está dentro dela. Ela não fala. Ela não fala. Não, isso é meu. É meu. É meu. É a minha história. É o meu legado. Cuidado, você pode ir para o inferno com essa história e com esse legado. A Bíblia diz que se eu não negar minha própria vontade, eu não sou digno dele. Não tem condição do Espírito Santo produzir em você um novo nascimento. Jesus curou este homem, mas ele voltou novamente. Voltou não, ele foi advertido a não voltar novamente a comer aquela carniça. É como a Bíblia diz, pastora Rose, o porco lavado volta a se lamear de volta à lama. O cachorro que vomitou volta a comer o seu próprio vômito. E dessa vez você vai morrer, meu amigo. Pastor, morrer? Que é isso? Deus perdoa. Deus perdoa, é por isso que Ele está te advertindo, está me advertindo. Nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Nós temos que ter cuidado com quem nós estamos conversando. Eva perdeu o direito de estar no paraíso, porque ela teve uma longa conversa com a serpente. E a serpente usou a própria palavra de Deus para enganá-la. Deus disse assim? Claro, Deus disse assim. A árvore era boa para dar conhecimento. A árvore, ela era desejosa. Cuidado com o que se está desejando, meu amigo. Até aqui o Espírito Santo me usou. Tinha muito para falar, mas eu já bati a minha meta de 1 hora. Não dá mais. Quem sabe um dia. Deus abençoe a todos.